Diretamente do sertão de Pernambuco, da Princesa do Pajeú, Afogados da Ingazeira, cidade de grandes nomes, de grandes histórias, da imponente Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios, da Rádio Pajeú, pioneira no sertão, do Cine São José, da Barragem de Brotas, do amor e da fé, do coração e da esperança. Olá, boa noite. A disciplina de Comunicação Comunitária e Terceiro Setor da Faculdade Cruzeiro do Sul Virtual do curso de Jornalismo proporciona a seus alunos a experiência de ouvir relatos dos mais velhos e reconstruir memórias já vividas. Aqui no sertão, somos felizes e aprendemos a viver com as nossas particularidades. Diariamente, acompanhamos o sofrimento do nosso povo, da nossa gente, desde a sua infância. A escassez de chuvas, o sol escaldante, as dificuldades econômicas para a sustentação das famílias, a busca por dias melhores nas grandes metrópoles. Em uma entrevista gostosa de se fazer com Maria José do Nascimento, Vó Maria, ela conta todos esses relatos. Maria José do Nascimento Souza, 73 anos, natural de Irajaí, município agora de Guaraci, antigamente município de Afogados da Ingazeira. Não vou chamar de Maria José do Nascimento Souza, vou chamar de Vó Maria, que é melhor, do convívio pessoal. Vó Maria, eu gostaria de saber como foi a sua infância. Como é que a senhora pode dizer como foi a sua infância lá atrás, há 70 anos atrás? Não tive infância. A minha infância foi meus pais se criarem separados. Minha mãe nos criou na casa do meu avô. Por sinal, uma pessoa simples, da roça, mas que nos criou muito bem. Nessa época, hoje se vai para a aula com 1 ano, 2 já está na creche. Sim. E no meu tempo, com 6 anos, alguns pais botavam os filhos para estudarem. Os que tinham condição. E outros nem botavam. Então, eu terminei de me criar, vamos dizer, vou botar uma base de... Com 6 anos eu já estava dentro de uma roça. Fui criada na agricultura, primeiro botando fogo na panela, lá no ranchinho, depois indo levar fogo para meu avô acender o cigarro, e levar água. Depois fui crescendo, apanhando algodão, os algodão do chão, sempre fui interesseira, sempre gostei de agricultura, então eu tinha orgulho de ficar por baixo dos pés de pau que não alcançava nas galhas, apanhando algodão no chão com um bisaquinho. Depois meu avô botou uma enxadinha bem miudinha que eu ficava rodando, que era servia de graça, que eu era tão grande que em vez de eu ir para frente limpando o mato, eu ficava rodando ali naquele canto, fazendo um muro ao redor de mim. Então, fui me criando dentro de uma roça, não tive mocidade, porque foi isso que eu estou falando, e me casei com 18 anos, tomei de conta de casa, mas nunca deixei de trabalhar na agricultura. Tanto que hoje eu sou uma pessoa, posso me considerar doente, porque não posso mais, mas acho que não faz 8 anos que eu deixei de trabalhar em roça, porque gostava e gosto ainda hoje. Quando eu vejo chuva, tenho a maior recordação. Nosso sertão só é bonito quando chove. Na minha vida de mocidade, trabalhei muito, trabalhava porque necessitava para ajudar meus pais e gostava mesmo de roça. Hoje continuo gostando, quando vejo chuva, vejo tudo verdinho, tudo bonito, me dá recordação. Quando eu vejo chuva, eu tenho alegria, como se eu chego uma saúde. Como se tivesse aquela roça há 10 anos. Como se eu tivesse aquela roça, vendo aquela roça cheia de fartura para mim e para todos, que hoje é mais diferente.
Totalmente diferente. Algumas coisas melhoraram Outras não. e outras não. Que no caso, o nosso tempo era ocupado com várias coisas mais sacrificadas. Hoje não. Hoje já facilitou. Naquele tempo nós saímos de 5 horas para a roça, já tinha que deixar milho relado para fazer a janta de noite. Ele levava o almoço para cozinhar na roça. E hoje não. A água se levava num pote para a roça. Que não tinha, era tudo distante. Hoje é tudo dentro de casa, a facilidade hoje é outra, a criação hoje é outra. As crianças, mesmo com todo o sacrifício, as pessoas tendo, como se diz, todo mundo tem suas, como se diz, suas necessidades, são aqueles mais fracos, aqueles mais fortes, mas de qualquer maneira, hoje em dia, a facilidade está grande. Às vezes as pessoas não sabem aproveitar, porque hoje, a partir da gestação de uma criança, Já se tem um cuidado maior. se vê a necessidade diante de muitas coisas. Na minha época, quando a mulher engravidava, ela tirava os 9 meses na roça, limpando o mato, carregando feixe de lenha para botar em casa, que tinha que levar água e trazer a lenha. E sem contar aquelas mulheres que perderam seus filhos. Porque eu sempre escuto dos mais velhos quantas mulheres tinham os filhos, ou abortavam, ou nasciam pouco tempo morriam, não é? Minha mãe mesmo teve 8 filhos, criou 3. Pessoas que eu conheço, que teve 12, 13 filhos, tem 3, 4. E outras, que Marli também teve 16 filhos, ela criou Pouquíssimos. 8. 8. 8 filhos, só Isso. 8 filhos. São 8. A senhora entrou nesse grupo de que perdeu algum filho ou não? Entrei. Meu segundo menino era homem, morreu com 10 meses. Agora, morreu com 10 meses, para hoje, comparando, acho que não teria acontecido. Cada dia que se passa, a medicina vai desenvolvendo. Naquela época, segundo os médicos, tinha um gasto, chamava gasto do vermelho. Tinha um branquinho, com as bolinhas brancas na língua, e tinha um vermelho. Então, meu menino tinha isso. Quando ele melhorava da disenteria, ficava vomitando. E assim, ainda durou 10 meses. Ele já morreu com 10 meses. Inclusive, domingo, que é dia das mães, pelos dias, ele estaria fazendo 53 anos. Ele era o dia 11, mas né, nesse dia, pelos dias, foi no segundo domingo de maio. De maio. E nessa noite eu estava me lembrando ali, rezando e me lembrando. Daí passei 5 anos, tive a terceira e aí completou os 7. Deus levou um. E ficaram os 6. Agora, agora vamos lá dizer quem são os 6. A primeira, Erinalva. Tia Nalva. O segundo foi Erivonete. Erivaldo. A Erivaldo que foi o que faleceu. Menino, foi o faleceu. Erivaldo. O terceiro, Erivonete. Tia Neta. A quarta, Erivânia. Tia Vânia. A quinta, Erilene. Erivânia. Erivânia já foi. Disse. Erilene. Tia Helena, isso. Depois, Elisângela, minha mãe. E a sétima, Elisângela, que foi sua mãe. E teve por último Tia Erilma. Por último, Erilma. Que no caso foi a Que foi a sétima. oitava. Que foi... Não, que foi a foi a sétima. sétima. Isso. Ela tá querendo colocar mais um a filho, mas não teve. Tá bom, meu Deus. Tá bom, meu Jesus. Hoje restaram 5. Ano passado nós perdemos Tia Nalva. É interessante a senhora dizer alguma coisa. Como era a rotina e como era a Tia Nalva, o jeito dela.
Dalva sempre foi uma pessoa fácil de lutar, não me deu trabalho, estudiosa, ela era inteligente, como se diz, uma pessoa espontânea, gostava de brincar, era alegre com todo mundo, fazia amizade com todo mundo, nas escolas participava de tudo, aqui nesses colégios que ela estudou lá no Cenecista, e estudou no colégio. Ela estudou primeiro aqui no grupo, que já com 6 anos, né? Que se colocar. Mas ela foi com menos de 6, que ela era vexada para ir para aula. Então, ela estudou aqui no Padre Carlos, aí estudou no ginásio e terminou no colégio. Terminando, ainda ensinou no sítio. Durante algum tempo, eu lembro que ela sempre contava. 5 anos ela ainda ensinou lá. Posto do Viado. No Posto do Viado ela ensinou 5 anos, aí foi embora para São Paulo e passou, acho que foi 16 anos, parece, em São Paulo. Ela chegou a casar por lá? Não, casou aqui. Casou aqui e foi junto com um primo nosso, sobrinho de Igor. Aí casou aqui e ensinou esses 5 anos. Ela já era casada quando ela ensinou, ela já era casada. Aí passou 5 anos ensinando, aí foi para São Paulo, passou 16 lá. Agora, eu só não sei a data que ela voltou. Que ela retornou. Quantos anos ela passou aqui para poder ela morrer. E aí ela retornou para cá? Nunca foi doente, nunca. Ela mamou quase 2 anos, sem comer outra coisa. Ela mamou, parece que 1 ano e 6 meses, 8 meses. Aí, nunca foi doente, nunca sentiu nada, nunca se queixou de nada. Apenas uma veia dela, na perna. que era na perna, né? Só isso que ela se sentia. Então, depois que o marido morreu, ela entrou em depressão. E aí é bom explicar por quê. Porque eram muitos, claro, eram próximos, que era o esposo, marido e mulher, mas eles tinham um carinho diferencial, porque só eram os dois em São Paulo, tudo eram os dois. Só eram os dois. Ele para ela e ela para ele. Trabalhavam os dois, chegavam em casa, iam cuidar juntos, fazer as coisas, porque ela tinha um dizer com ela. Eu não deixo minha casa bagunçada, porque eu não sei, aqui em São Paulo a gente trabalha e não sabe se volta vivo para casa. Ela sempre teve esse cuidado. As coisas muito organizadas, uma pessoa muito do negócio, muito direito, negócio muito certo. Então, quando o marido morreu, ela entrou em depressão, e foi depressão, como se diz, brava, que você sabe, né? Isso. Porque acho que você se lembra que chegou a correr, Lembro-me. Né? Pronto. Aí deu muito trabalho. Mas depois disso, tirando dessa depressão, sobre, vamos dizer, doenças com detalhes, ela nunca teve. Nunca. Tirando desse negócio de saber na perna, ela nunca teve. Independente da depressão. Só que da depressão ela foi internada por 2 vezes, né? Foi 2 vezes. Foi uma vez no Recife, ou foi 3, não sei se foi 2 em Serra. Mas teve essas internações. Mas teve essas internações porque foi brava a situação. Então ficou, mas depois tomando os remédios, controlou, ficou uma pessoa controlada, mas se vendo que ela era a única coisa que tinha. Mas dores, assim, qualquer outra coisa, ela nunca se sentiu de nada, nunca se queixou de nada. Então, quando é no dia 23 de novembro, não foi? 23 de novembro, quem faleceu foi vozinha no dia 17 de agosto. Sim, 17 de agosto, pessoal, não sei o dia que ela foi para Caruaru antes. Algumas semanas antes. Algumas semanas antes, foi para Caruaru. Isso. Se queixando de uma infecção de urina. E de uma semana para outra foi preciso ela ser transferida para Caruaru. Isso. A qual passou.
E aí A avó faleceu passou. de síndrome de Fournier, a antiga chamada gangrena, acho que a senhora conhece e todo Eu mundo. ia falar. É bastante recorrente no âmbito do senso comum e dos meios de comunicação o ato de entender a região Nordeste como sinônimo da seca, da miséria e da pobreza. Isso cria um estereotipo sobre a população nordestina, estipulando preconceito e discriminações de toda ordem e produzindo toda a pluralidade étnica dessa população a uma única representação. Por isso, podemos dizer que o Nordeste não é só seca, e sim diversidade. Sobre isso, Vó Maria fala. Mas o nosso povo não vive só de misérias. A nossa terra é farta, como a senhora bem falou, com as chuvas. Muitas pessoas viajaram, e aí eu queria que a senhora se pudesse colocar alguém que a senhora conhecesse, que saiu do nosso sertão e foi buscar uma vida melhor nas metrópoles. Eu conheci várias, inclusive pessoas da minha casa, 2 tios meus que foram para São Paulo e nunca voltaram. Inclusive um, eu tenho certeza que já morreu, e outro, até uns 8 anos, estava vivo. Mas Não depois não que teve meu esse avô contato. morreu, eu não tive mais contato com ele. Não sei se está vivo ou morto. E pessoas, muitas pessoas, só naquela época era procurando uma vida melhor. E hoje, se a pessoa souber viver, o Deus de São Paulo é o daqui. Arruma aqui. Porque naquela época ia porque era muito atrasado. Só tinha agricultura. Não tinha uma vida assim que pudesse melhorar uma vida, mesmo sacrificada. Mas hoje a gente vê muitas facilidades por aqui mesmo. Principalmente o estudo se desenvolveu muito, que hoje não estuda quem não quer, porque hoje em dia tem várias ajudas. Quem tem condições, claro, sempre é melhor para quem tem condições. Mas quem não tem condições, que tem boa vontade, vai longe. Tendo determinação, lutando, porque tudo não vai ser fácil, a gente não vai encontrar as coisas fáceis. Não vem às mãos com facilidade. Tem que ser com sacrifício. E a pessoa procurando um caminho certo. Porque hoje os caminhos da vida foram sempre 2. Um certo e outro errado. Você que escolhe. Aí a escolha quem faz é a pessoa. Se a pessoa se destinar a dizer assim, eu vou ser bom, Agora, se quiser ser médio, ruim não tem ninguém ruim. Mas se quiser ser diferente dos outros, são. Vó Maria, nós sabemos que o nosso povo é um povo de devoção, de muita fé. Como eram as festas de padroeiro lá em Irajaí, ou aqui mesmo em Afogados antigamente, São Sebastião, São José, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, São João Batista, São Pedro, quantas festas de padroeiro. A senhora se recorda de algum momento assim diferente que a senhora participou? Me recordo demais. Apesar que naquela época que eu, como já falei anteriormente, não tive mocidade, não tive nada, não tinha passeio. Não é hoje que as pessoas saem para aqui, vai passear no tal canto, vai fazer. Não era assim. Nós ficávamos em casa, aí tínhamos. Natal eu não sei muito explicar, porque era muito nova. Tinha uma missa lá, uma missa por mês e tinha essa missa do Natal, celebrada por Padre Antônio. Que naquela época não tinha tantos padres, o padre saía de muitos Afogados e tinha que celebrar missa em todos os locais, por isso que só era uma por mês. Aí tinha o Natal, vamos começar do fim do ano, né? Aí vinha janeiro, tinha fevereiro,
ficava os que gostam sempre, tinha sempre uma pingazinha, ficava, fazia um molho de gente aqui, outra ali, outra acolá. Aqui, aí fazia às vezes um que hoje chama forró, chamava uma dança. Ali, no domingo, no sábado, do sábado para o domingo, no carnaval, aí passava fevereiro, aí vinha março. Aí a festa de março, que é o padroeiro São José de Irajaí, era mais animado. Naquela época as pessoas, eu era muito nova, mas sempre gostei da igreja, graças a Deus. Aí ia para o sítio chamava comissão, tirar comissão, que era para fazer coisa para o leilão. Aí fazia aquela festinha, mas não era hoje as festas que são hoje, são com bandas, com coisas, são as noites todinha. Tinha uns noiteirinhos, podia ainda soltava um fogo, não podia só acendia umas velinhas. Mas era aquela animação que agora mesmo no 1º de maio, eu ainda derramei minhas lágrimas, me lembrando de quando eu era pequena, que a gente ia para a igreja, enchia a igreja, para a gente tudo encantar, rezar naquela animação. Não era só a novena e pronto. Aí tinha a procissão, tinha a missa, às vezes fazia um forrozinho, como diz a história, na véspera, aí quando tinha a procissão, aí passava março, abril, maio, vinha junho. Aí junho sempre tinha as festas, mas era mais pelo sítio. Era mais pelo sítio. Cada família tinha o seu sítio e vivenciava. Aí tinha lá umas festas, tinha nos sítios. A gente ia para os sítios. Quando eu ia, que eu nunca ia, que o avô nunca deixar sair, mas todo mundo. Não é hoje que os filhos anoitecem, diz já vou. Tem vezes que nem diz já vou. Vá-se embora, chega a hora que quer, ninguém sabe mais quem vai, ninguém sabe mais quem vem. Se desenvolveu o mundo assim e foi a perdição. Quando as pessoas perderam o respeito pelos pais. Exatamente. Que de primeira a pessoa era moça feita, já eu mesmo me casei com 18 anos, estava moçona, mas ir para um canto sem vovô mandar, ou sem saber quem era mais quem ia. Isso é mais minha tia, mais Madre Manete. Ou então mais uma pessoa muito conhecida. Às vezes, quando ele deixava. Agora era assim, novena, na casa da minha tia mesmo, na casa da Madrinha Celina, né? Eles criaram Madrinha Celina. Uhum. Tinha Madrinha Celina, que é irmã de vozinha. De mãe, a Exatamente. mais nova. Então, na casa delas, rezavam a quaresma todinha, rezavam o mês de maio. Costumes que hoje se perderam. Pronto. Isso aí hoje acabou. Não tem mais. Tem porque também tem na igreja, graças a Deus. Foi uma coisa que agora está mais fácil, assim, para quem quer participar. Tem essa muitas facilidade. maneiras de participar. Naquele tempo nós não participávamos porque não podia. Não tinha como. Não tinha como. Era... Mas hoje as facilidades são grandes. Então, ela rezava a quaresma, ela morava no sítio. A gente ia da rua todo dia para o sítio rezar o terço, o mês de maio, a quaresma. Às vezes, assim, no São João, às vezes elas faziam, assim, não fazia dança não, mas já rezava terço. Vinha aquelas pessoas dos sítios todinho. Essa mania que eu tenho de querer muita gente dentro de casa, muita alegria, sempre fiz. Antiga. Quando minhas filhas eram tudo solteiras dentro de casa, pequenas, que grande é Deus, mas elas hoje continuam pequenas para mim. Mas no tempo que era nova, aqui era cheio de gente. Eu sempre gostei de fazer texto, sempre gostei de participar, sempre gostei de visitar as pessoas, sempre levei elas para a igreja. Hoje, sinto a falta delas ao redor de mim dentro da igreja. Porque depois que cresce e escolhe o que quer, aquela história dos dois caminhos. Você escolhe o bom, você escolhe o ruim, a gente endereça o que a gente quer. Depois que os filhos crescem, olha, menina aperreia,
que às vezes não sabe nem porquê. Tem sempre um motivo para um menino ser impossível, para ele aperrear para tudo. Agora, depois que passa dos 20 para lá, dos 25, eu mesmo, com os netos, eu estou vendo de 20. E das filhas eu vim ver de 30 anos em diante. Hoje estão me dando mais, é como se diz, preocupação. Não é trabalho, que eu não vivo com elas no braço, mas é que fosse. Mas são preocupações que eu não posso, eu me acho sem condições de dominar. Se dou um conselho, não tomam, não me escuta, não fazem como eu gosto. Eu não tenho nada a ver com a outra pessoa. Com o vizinho, com meu irmão que está lá fora, ele faz como ele quiser. Agora eu queria que os meus tomassem meus conselhos. Mas a minha missão, eu estou perto de cumprir. De terminar a cumprir. De terminar. Hoje todos são adultos, donos de suas cabeças. Se não aprenderam o que eu ensinei, ou se não querem botar em prática, aí fica na responsabilidade deles. De cada um. Mas hoje, se eu morrer, tenho certeza que diante de Deus eu fiz o que pude pelos meus 6 filhos. Deus levou uma, tenho 5, entrego toda hora a Deus. Peço a Deus muitas coisas que eu não gostaria de ver neles, e nem em ninguém, mas os nossos preocupam mais. Exatamente. Então, mas como eu ia falando anteriormente, sempre gostei de festa, sempre gostei de forró, não saía para canto nenhum, que justamente elas. Acho que é por isso que hoje é estranho elas saírem tanto, porque algumas que hoje já estão tudo donas de suas casas, as que pensam mais não saem, mas ainda assim já tenho os netos. Mas eu sempre gostei de festa em casa, juntar minha família, juntar meus vizinhos, juntar tudo, e era tão bom, nós éramos felizes e não sabíamos. Tão sem maldade, tão sem nada, se brincava, até a noite todinha, só aqui dentro de uma salinha desse tamanho, cabia todo mundo. Mas tinha alegria, os tinha um compadres, contato, todo mundo tinha alegre, harmonia. satisfeito. Ainda hoje, muitos raposos já são rapazes, pai de família, e não deixam de falar a frequência que tinha na minha casa. É bem verdade que quando paramos para escutar as histórias dos mais velhos, ficamos fascinados. Quanta garra, quanta determinação, quanto amor à sua origem. O livro 100 Anos de Solidão nos diz que a gente não é de um local enquanto não tem um morto enterrado nele. Uma conversa de avó para neto, de amor, de simplicidade, de alegria, de tristeza. Várias histórias foram reveladas, memórias foram reconstruídas e no meio de tudo isso, uma pitada de esperança por dias melhores. A vida não é fácil. Pelo que a senhora conta, por todos os outros relatos, ela não é fácil, mas você pode escolher o caminho do bem, como a senhora bem falou, e pode batalhar por esse bem. Deixe para quem nos acompanha uma mensagem assim de esperança também nesses tempos tão difíceis. O tempo está difícil, realmente. E a vida hoje não está fácil. Mas já foi mais sacrificada. Não é pior, Deus não dá vida pior a ninguém. Mas já foi mais sacrificada. Hoje as pessoas têm que levantarem as mãos para o céu e dar graças a Deus que hoje tudo é bem fácil e vale a pena viver. Eu tenho 74 anos, vou fazer em setembro. Eu não sei por onde a minha idade passou, porque minha vida não foi tão fácil, mas eu sempre fiz ela feliz. Fiz ela alegre, junto com as pessoas junto a mim. Nunca gostei de passar alguma coisa que eu não estivesse achando positiva, passar
para os outros. Às vezes, momentos que a gente tem na vida, como todo mundo tem, sempre teve, hoje tem e terá sempre. Momentos que a gente, se estiver sozinho num canto, refletindo, a lágrima desce. Mas se eu saísse na porta, era o que sempre todo mundo dizia. Mas a gente só te encontra assim, não sei o quê, porque ninguém é culpado do que eu ou qualquer pessoa estiver passando. Então a gente deve levar uma palavra de alegria, de conforto. Sempre gostei que às vezes me sinto feliz em já ter ouvido da boca de muita gente dizer: eu me sinto bem quando eu converso com você. Às vezes eu fico comparando algumas coisas que eu vejo as pessoas dizer, porque nem tudo que as pessoas dizem de você É verdadeiro. diz a você, não, não é que não é verdadeira. Eu não sei nessa parte aí de verdadeira, porque todo mundo, se você se acha que tem defeito, ou que tem isso, ou que tem aquilo, que você não merece o que as pessoas dizem com você, agradeça a Deus. Porque muitas coisas a gente acha que nem merece. Pessoas, como se diz, que poderiam até me dar conselho em termos de a gente achar que sabe mais que a gente, que ninguém sabe nada. A gente vai sempre vivendo e aprendendo. A vida é um livro. Todo dia é uma página. Eu estou com essa idade e ainda estou aprendendo. E muitas pessoas chegaram a me dizer, eu me sinto bem quando eu converso com você. Eu me sinto feliz com isso. Não sei agradecer a Deus de ouvir isso. São duas palavras. Desde muito nova, diz, eu vim conversar contigo, eu sinto tão bem, tu me dá um conselho, eu tomo. Vim tomar um conselho com as pessoas mais velhas. E hoje dizer assim, você é forte. Eu digo, eu não sou forte. Forte é Deus. Eu peço força para que Ele me ajude. Todos os dias. Porque nós temos que usar sempre essa palavra. Que Deus nos ajude. Porque a vida é pesada. Para a gente levar ela, como eu já falei anteriormente, estou com essa idade e não sei por onde ela passou. Não me acho com 74 anos. Eu me sinto uma pessoa hoje doente, né? Cansada já de muitas coisas, porque se for fazer assim uma análise da minha vida assim por cima, se eu não pedisse força a Deus, eu não sei, porque já enfrentei muitas coisas, mas Deus me ajudou, estou feliz. Hoje estou aqui contando a história. Para tanta gente acompanhar depois. Contando a história e dizendo a todo mundo, tenha fé em Deus. Peça força a Deus, que só Ele dá. Eu já fui mais nova, todo mundo sabe que eu não nasci com essa idade. Para começar, sempre tive minhas coisas, não fui a perfeita, que perfeita é Deus. Não fui a incansável, porque todo mundo cansa, todo mundo adoece. Não tenho nervo de aço, sou humana, tenho meus defeitos, tenho, e até o dia de morrer vou ter. Mas peço às pessoas que se magoei alguém, ou se machuquei alguém, ou se deixei, meu Deus, de fazer alguma coisa que eu poderia ajudar e não ajudar. Quero que as pessoas, Deus primeiramente, e as pessoas me perdoem, porque eu já estou chegando ao fim. Então nós temos que pensar agora nos que vão ficar,
que vão encontrar pela frente. Eu sempre escutei a senhora dizer, às vezes, durante as conversas ou falando, uma expressão, eita mundo velho enganador. E aí eu gostaria de saber por que esse mundo tão velho e tão enganador. Exatamente. Eu vou ver se consigo, em poucas palavras, dizer a você. Eu acabei de dizer a você que a vida é um livro. Todo dia passa uma página. Então, a gente diz, o mundo velho enganador, que nós temos muito que aprender, e o que você passou hoje, ontem, você nunca pensou de passar. Você, vamos dizer, você está pensando aí em fazer esse trabalho, você está pensando em muitas coisas hoje. A gente não sabe do amanhã. Não sabe o amanhã. Não sabe. Isso é uma coisa. Aí a gente, dizendo essa palavra, vai associando. E são muitas que a gente diz e nem sabe que tem tanto valor. A gente não sabe que tem tanto valor. As palavras que a gente diz assim, até às vezes brincando, conversando, sem nem pensar. Agora, vá vivendo que vai aprendendo. Você é um anjo. Você não sabe, você gosta de estudar. Graças a Deus, você é abençoado por Deus e que todos sejam. Gosta de rezar. Você gosta de dar o conselho. Você gosta de tudo. Às vezes a gente agrada, às vezes a gente desagrada. Porque assim, você me dá um conselho hoje, eu fico assim, olhando atravessada para você, eu nem sei que aquele conselho que você me deu, daqui a 10 anos para frente eu vou me lembrar que ele foi tão bom e eu não sabia. Porque é a mesma coisa, olha, comparando essa frase que você me perguntou com essa que eu vou dizer. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. A pessoa é novo, tem saúde, alegre, satisfeito, como se diz, não sabe porque não só morre o velho, mas tem tantos pensamentos bons para frente, bons, quando a pessoa quer, é uma pessoa bom. Então, mas não sabe o dia e amanhã. Não sabe. Então, são muitas coisas. Cada dia que você vai passando, você vai pensando, e você vai, hoje, com essa idade que eu estou, eu fico, ainda ontem eu estava lembrando ali umas coisas, é porque eu não sabia que ia ser esse assunto. Se eu soubesse que fosse isso, eu teria escolhido, quem sabe, coisas que desse um exemplo maior. Ainda ontem eu pensando. Me lembrando de coisas de quando eu era pequena. Olha, eu vim para casa do meu avô, eu tinha 5 anos de idade. Coisas que a minha mãe contou que eu nunca esqueci. Eu me lembrando ali. A pessoa procura nunca magoar ninguém. Meu pai era, Deus é quem sabe, que bom é Deus, todos temos defeitos. Ele tinha os defeitos dele, Deus o perdoe, já morreu. Mas eu nunca esqueço. Eu sempre fui, assim, aquela pessoa amorosa de querer, assim, sabe? Desde eu pequenininha. E ele dormiu fora de casa. Olha, mãe contou isso de quando eu era pequena. Ela contava, me contando. Muitas coisas, são muitos exemplos. E aí ele vinha. Minha mãe disse que era da casa de uma namorada, eu não sei se é da parte aí, a gente não... Não é de quando detalhes. é muito pequeno, Isso, são não muitos sabe. detalhes, eu não sei. Aí a gente correu eu na frente, que era maiorzinha, e Zé, para encontrar ele. E Deus o perdoe. Sei que minha mãe não mentia, isso aí ela não mentia.
Ele disse, não venha, se vier eu chuto. Eu nunca esqueço disso. Porque, Alice, se você faz uma coisa boa, seja um gato, um cachorro, uma pessoa, ou seja o que for, essa pessoa nunca vai esquecer. Principalmente criança. Meu avô dizia que criança era tão sensível de um jeito que ele se lembrava das coisas mais de quando era pequeno do que quando era velho. E não é? E não é a sorte que eu estou sabendo? Você me diz uma coisa agora, quando eu chegar lá na cozinha, eu digo, esse meu filho disse o que mesmo? Esqueceu. Esqueci, é assim, são tantas coisas que o computador melhor do mundo Não consegue processar quanta coisa a gente está não, vivendo. e o que Deus fez foi esse nosso. Exatamente. Olha, hoje são tantas coisas pra gente assim, porque a vida é como uma máquina também, assim. Ela não para. Ela é como a Terra, ela está girando. Nós não estamos vendo, mas ela está girando. Então, são tantas coisas na vida da gente, a gente vai envelhecendo, vai perdendo, como se diz, o tato com o cachorro. Aí fica assim, a gente vai pensando uma coisa, aí vem outra, a gente chega e se assusta. Diz, eita, isso é assim, assim. Aí, eita, isso é assim, assim. Quando chega na cozinha não sabe mais nada. Porque já pensou 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E a gente pode falar também que antes não se tinha quantidade de notícias, não tinha quantidade de meios de comunicação. Exato. Antigamente não se tinha uma televisão, antigamente não se tinha um telefone, antigamente o que se tinha antigamente era um rádio. Um rádio. E quem tinha, ainda hoje eu ouvi um homem falando, dizendo ali, que ainda falando no tempo do Valdeci Menezes, que ele estava na roça e quando chegava, não foi um cantador, e dizendo que quando chegava, o que tinha era um rádio Alvorada. Eu ainda me lembro, que eu já tenho a cidade, né? Rádio Alvorada, o nome do rádio. Aí só era o que tinha dentro de casa. Hoje tem tudo. Até um telefone, que a senhora está bem moderna com o telefone. E justamente agora chegou a vez. No tempo que eu me criei, nossos brinquedos, o meu mesmo era um caneco para levar água para vovô, e um tição de fogo, e uma coisa assim. Brincar era com um sabugo, pegava um paninho, botava com uma touca, pegava outro, botava assim na cintura e amarrava, às vezes com um cordão, porque não tinha um retalho. Toda hora eu fico pensando isso. Hoje é um monte de roupa aí, as trouxas de roupa para a pessoa dar, não acha nem a quem. Ninguém quer mais, ninguém compara com o tempo que eu fui criada. A modernidade de hoje faz tudo. Hoje, as crianças sabem se comunicar melhor que eu. Estou com esse celular aqui, tu anda com 4 anos aqui, 5 anos. Cara, quem me ensinava? Televisão, quem pensar em televisão? Quem pensar da gente ver isso aqui? Você tá lá na igreja, eu tava vendo aqui. Como era isso? Brincadeira no tijolo, pegava um pano, enrolava um tijolo. Os meninos eram um osso amarrado para dizer que eram uns boi. Hoje em dia as crianças moto, quando nasce já tem um monte de coisa. O menino sabe onde é a chave de moto, sabe ligar. Sabe o que é uma moto, sabe o que é um carro, sabe tudo. Aqui tem um menino com 1 ano e 4 meses. Até isso. Ele tira a fralda e diz, vai estar lá no lixo. Ele sabe. E primeiro não. Era só, quando nasce um menino, é uma mulher, é homem. Para ajudar papai na roça. É mulher, é para me ajudar na cozinha. Só era isso, hoje é diferente. As crianças com... E está certo, está muito certo. O mundo, ele está errado, ninguém quer fazer errado. Mas em muitas coisas está certo. É uma criança que está com 2 meses numa creche. Que ele assim, aprende tudo quanto se ensina. Como naquela época ensinava era lavar prato, lavar roupa, varrer casa, varrer muro, catar lenha, fazer essas coisas, era o que nós, na minha idade, aprendíamos.
E hoje é do mesmo jeito. O tempo se desenvolveu e as crianças vão se desenvolvendo também. Então, quando eles aprendem a falar, se ele estiver na escola, ele sabe tudo. Porque o daqui ainda não sabe falar quase nada, mas entende tudo. O que tudo. se diz. Então, quando ele falar, ele já sabe ler. Daqui uns dias. Exatamente. E para encerrar, eu agradeço a senhora por os relatos. Acho que se a gente fosse perguntar mais, nós iríamos passar o dia escutando, mas obrigado, Vó Maria, por um pouco da sua história, que não foi quase nada, são 73 anos, e muita história para contar. Obrigado pela sua participação conosco. Disponha na hora que precisar e souber que eu posso lhe ajudar. Que Deus é quem lhe proteger, lhe cobrir de graça e lhe fazer cada vez mais inteligente. Amém. E com você, a pessoa ficaria conversando o dia inteiro. E você ia morrer de rir, que eu não estava esperando, porque isso não tinha sido com mais graça, porque a gente não só pode chorar. E isso, a gente tem que mudar, fazer, como se diz a história, fazer as coisas com humor. Meu avô, eu fui criado com meu avô. Deus te proteja, te abençoe, te dê tudo na vida que eu nunca pude dar. Porque nessa época não era pobre que botava filho para estudar. E ele nos botou para estudar. Trabalhar de manhã até meio-dia na roça, meio-dia para tarde. De manhã até meio-dia na roça, aí de meio-dia para tarde era que ia para a escola. E para deixar tudo pronto para no outro dia ir para a roça. Mas ele soube nos ensinar, me deixou muitas coisas boas dentro da minha cabeça que hoje eu guardo para sempre, enquanto eu for vivo. Se pudesse, colocaria na cabeça de todos esse pessoal novo de hoje, meu povo novo de hoje, eu colocaria tudo. Porque foram tudo coisas de pessoas que não sabiam nem assinar o nome, mas era uma pessoa de bom humor, só conversava. Ele conversava e fazia você rir. Ele podia estar contando uma coisa no meio do mundo e você tirar um exemplo. A minha vida, eu agradeço a Deus e a Ele eu ter exemplos bons para passar para algumas pessoas. Hoje não, que eu quase não tenho mais contato com ninguém, vivo doente, não tenho mais tempo de conversar. Mas mesmo assim, eu procuro e peço a Deus todo dia passar só o meu lado positivo. Aqueles negativos eu deixo para lá porque não vai completar o de hoje. Já são domingo. Domingo foi um dia que eu passei por um aperreiozinho que a gente tem que passar as contrariedades. Eu estava aqui, só Deus sabe. Lembrando de minha filha, me lembrando que é o primeiro ano sem ela. Me lembrando da minha mãe. Me lembrando de tudo. Mas aí... Não tem como esquecer. Foi tudo muito próximo. Tudo muito próximo. Aí, me lembrando, começou da minha amiga Lia, depois da minha amiga Diná, depois da minha filha, depois da minha avó, depois de Ivo. Que tudo faz parte muito próximo de mim. Eu sou, graças a Deus, apegada das pessoas e agradeço a Deus. Sabe o que me aconteceu? Deus sabia tanto que eu ia ficar o dia inteiro chorando. Que veio uma colega que queria dizer, eu disse até, minha filha, diga ela que não venha. Tá esse clima assim, foi aquele caso dali. Tá esse clima assim, diga ela que não venha. Aí ela disse, mas mãe, ela já estava, quando eu enfiava 10,50 na porta. Ela e uma filha e um marido. Que é Ana, né? Aquela Ana que gosta muito de Ana. Aí veio e trouxe pé de banda. Teu primo, né? Trouxe ele. Aí ele chegou, ela chegou, depois ele chegou. Ela disse, mãe, então bom, se arruma. A senhora passou um pedacinho lá fora sentada. Eu estava melhor fisicamente, só não estava psicologicamente, eu estava descontrolada, que eu tenho certeza que se não tivesse ninguém de fora aqui para conversar, que ajuda muito. Eu não gosto de ficar sozinha, nunca gostei. Eu não gosto da solidão. Quando eu estou sozinha, eu não estou bem.
Aí eu fui, me arrumei. Levantei, já tinha tomado banho. Eu mesmo levantei. Eles ficaram sentados ali e eu sentada lá. Aí ele começou conversando, falando em Duval, falando um monte de coisa, conversando. A mulher dele é muito extrovertida, aí bebendo uma cerveja, mas ela traz tudo. Aí ele começou a falar naquelas músicas antigas, aquelas músicas velhas que eu gosto, né? Aí ele começou falando. E foi assim, sabe? Deus foi me dando aquele claro para passar aquele momento. A escuridão. Para passar aquele momento de angústia que eu estava. Foi uma benção. Quer dizer, uma pessoa que eu costumo dizer que quando a pessoa está doente, o melhor remédio é uma visita. E receber. Eu mesmo não quero morrer agora nessa da Maria, Deus, nessa do que não possa vir ninguém perto de mim. Não De possa... hipótese nenhuma. Jesus Tem muito tempo pela nos frente. guarde, pelo amor de Deus. Sim, Maria. Porque é uma coisa que sempre eu peço. Desde de novo que eu sempre tinha isso, né? Eu dizia, eu ia muito enterrar, não ficar manga, todo mundo ficava, eita, mas ela não perde o enterro. Ela não perde o enterro. Aí eu digo, não, mas é bacana, porque eu tenho muito defunto para enterrar. Aí mesmo quando eu morrer, eu quero muita gente no meu enterro. Eu quero muita gente no meu enterro. E eu não quero. Deus me livre e guarda. Aí eu fico dizendo, meu Deus, que agora com esse negócio, né? Aí eu fico de vez em quando dizendo, Deus me livre de eu morrer agora. Olha, amor, tu não vem agora. Aí ele veio, a gente ficou por aqui, depois ele começou a cantar aquelas músicas velhas. Aí uma hora vinha aquela vontade de chorar, eu parava assim. Passava os olhos assim. Comecei cantando baixinho, aí mas ele dizendo que eu gostava de cantar na igreja, que hoje em dia eu tinha desgosto porque eu não podia falar. Aí foi falando, ele falando em você, mas falando em você. Aí já vi a Elisângela 2 vezes, mas a Elisângela, tua mãe é tão simpática que se eu soubesse já tinha ido lá mais vezes. Mas tudo, eu gostei tanto. Ela cantando aquela música bem velha, de Nelson Gonçalves, que ele sabe tudinho, Sabe. né? Aí, nós falamos no dia da tua formatura, que ele disse que não pôde ir. Aí, e ele dizendo, eu digo, oh, meu Deus, pede pano, que um dia a mulher foi dizer... Disse o contrário. Em vez dela dizer pede pano, ela disse pede pano. Aí eu digo, o homem deixou para vir aqui depois que eu estou morta, que eu nem cantar não posso mais, quando vem chegar aqui fica, não pode sair, porque que era a coisa que eu gostava. Aí eu conversando, né? Porque eu converso muito, se começar a conversar o dia todo. Aí ele conversando e eu dizendo que eu gostava de cantar na igreja, que dava graças a Deus que hoje tinha você, que me assumia, que a minha vontade era lhe acompanhar, para lhe ajudar em todo canto que você estivesse mais rezando. Aí pronto, aí vinha aquela vontade de chorar. Mas assim mesmo, ele ficou muito contente, ficou muito bem. E eu também, agradeci a Deus, que ele eu não vi. Mas se ele foi embora, eu não vi. Mas agradeço a Deus por ele ter mandado, porque aquele era um dia que eu estava para me derreter. E uma visita ajudou. Ajudou, para você ver. Agora, ajuda, não sei se é porque eu gostei tanto de visitar a minha vida, graças a Deus, que hoje quando eu me sinto feliz no dia que eu recebo uma visita. Me dá aquela força, não sabe, aquela coisa. Graças a Deus, eu estou bem, só estou... A única coisa que está me incomodando agora é só um conselho, que não estou bem. Bem, graças a Deus. Tá feliz. Graças a Deus. Muito obrigado. Por nada. Tchau. Precisar, disponha. Um cheiro bem grande da avó. Que Deus te abençoe. Amém. A tu e a todos. Essa é Maria José do Nascimento, minha avó Maria. Amo muito ela. Obrigado a todos pelo carinho. Uma ótima noite.